Dimensionamento manual de piscinas. Na última aula nossa, a gente tinha feito um dimensionamento de reservatório, no caso de uma piscina. No CPCAD a gente fez o lançamento e fez o dimensionamento pelo software. Agora, aqui nessa aula de hoje, a gente vai começar uma série de aulas onde eu vou ir desenvolvendo, juntamente com vocês aqui, uma planilha para a gente poder fazer o cálculo de piscinas de forma manual. Basicamente, o dimensionamento de um reservatório, eu peguei essa imagem aqui para representar, é isso. Eu tenho essa parede aqui de concreto, sujeita a uma carga hidrostática triangular, o fundo, uma carga hidrostática uniforme, e do outro lado eu tenho também uma carga hidrostática triangular. E na tampa aqui no caso, eu não tenho tampa, mas se fosse um reservatório eu teria tampa também, uma carga aqui linear. Então no nosso caso a gente vai desconsiderar esse cálculo aqui de cima e vamos obter só esses três aqui. As ações aqui, numa piscina, são o peso próprio da parede, no caso aqui na parede, né? Deixa eu aumentar o zoom. Aqui no caso se tiver a ação da tampa, né? O peso próprio da parede, a ação aqui da parede vizinha, de um lado e do outro, o peso próprio da parede e nessa direção. E na outra direção, aqui, tanto na tampa quanto no fundo, a gente tem a ação da parede 3, a ação da parede 1, da parede 2 e da parede 4 aqui, as quatro direções, né? Aqui um diagrama de corpo livre, se eu fizer um corte nessa direção aqui, né, na direção vertical, eu vou ter o meu modelo, o seguinte, em cima, aqui se tiver aqui no caso apoiado, eu vou ter uma rótula, e embaixo eu vou ter engastado. Eu vou ter essa carga aqui e a carga das paredes, a carga hidrostática aqui e a carga hidrostática das paredes. Por que eu tenho esse engaste aqui, nesses pontos, e aqui eu tenho rótulas, né? Porque aqui, ó, como você pode ver, os momentos eles são em sentidos opostos. Ou seja, eles deslocam a estrutura em sentidos opostos, fazendo com que esse nó fique rígido, né? Eu tenho um momento aqui, o deslocamento dessa estrutura vai ser nesse sentido, então esse nó aqui, que é esse nó de baixo, ele se mantém rígido, portanto, eu considero como engaste. Em cima, como o momento é na mesma direção do deslocamento nas duas direções, eu tenho uma rótula, porque o deslocamento, esse aqui desloca para cá, esse desloca para cá, você vê que esse ponto ele está deslocando. Então a gente considera aqui como rotulado, né, nessas pontas aqui. E embaixo, né, no caso, eu tenho pressão nas quatro direções das paredes e a carga distribuída em cima. Então, nos meus quatro pontos aqui, eu tenho um engaste, né? Isso vai ser muito importante para a gente fazer o dimensionamento do nosso reservatório manual. Por quê? Porque a gente faz uma série de simplificações para fazer o cálculo dessas paredes e dessa laje de fundo aqui, no caso de piscinas e reservatórios, né? Quando a gente tem, deixa eu pegar aqui uma imagem de um livro aqui, quando a gente tem essa simplificação, aqui a gente chega no seguinte modelo estrutural, né? A gente vai separar isso aqui no caso são 5 lajes, né? Aqui são simétricas, então a gente vai fazer 3 cálculos somente. A gente vai fazer da laje de fundo, da parede nessa direção aqui, né, na dimensão maior aqui, e dessa parede aqui, no caso a parede 1 e 2 são iguais, e a parede 3 e 4 são iguais, a gente vai fazer 2 cálculos, e o cálculo dessa laje de fundo aqui também, que vai ser o nosso caso aqui. Como a gente havia dito aqui em cima, eu tenho engaste embaixo, né, naquele modelo estrutural que a gente tinha estudado, e em cima eu estou apoiado. Na outra direção a mesma coisa, engaste embaixo, engastado do lado de cá apoiado. E na laje de fundo, os 4 bordos estão engastados. Para a gente fazer o nosso dimensionamento, isso vai ser importante. Então, a gente usa
essa simplificação, a gente separa isso em 4 lajes, como se fosse um plano, se eu estivesse calculando em plano, então, né? E eu pego esses momentos que eu vou encontrar nos bordos que se encontram e vou fazer uma simplificação ali, uma correlação desses momentos, como a gente faz no caso de lajes. Então a gente vai usar o mesmo método de cálculo de lajes, aqui nesse caso aqui, porque são lajes, né? No nosso caso. Eu peguei aqui um reservatório, uma piscina, uma planta aqui, só para a gente poder fazer o cálculo, né? Deixa eu colocar isso aqui na posição, só fazer isso aqui rapidinho, para a gente já ficar facilmente aqui, para a gente facilmente entender, né? A forma aqui e já ir completando o desenho aqui também, né? Deixa eu ligar aqui os stands. Então eu coloquei aqui, deixa eu tirar essa linha de corte mais para baixo. E esse aqui também, deixa eu colocar ele para dentro aqui. Colocar o nosso A aqui, nosso corte A. Esse aqui eu vou rotacionar. Deixa eu ligar o ortogonal aqui. Pronto. Deixa eu só espelhar isso aqui para a gente ter o mesmo modelo estrutural que a gente precisa ali. Espelho, dá um ok. Vou espelhar aqui também e dar um ok. Então pronto, vamos ignorar esses textos aqui que estão de cabeça para baixo. Vamos ater apenas aqui a nossa fórmula aqui de cálculo. Então eu tenho esse reservatório, né, com 4,40 aqui, com 400 centímetros nessa direção, 255 na outra, e uma altura aqui, total de 1,70, a laje é 20, a espessura da parede também é 20, e eu tenho aqui 1,50, né, deixa eu tirar uma dimensão aqui, 1,50 de profundidade. Então esses são os dados da nossa piscina. Vamos ver aqui agora a nossa planilha e vamos começar a montar. Eu vou colocar um LX e um LY para a gente calcular. Apesar do nosso X ali estar na direção... Apesar do nosso X aqui estar nessa direção aqui, eu vou usar o Y menor para quando a gente for fazer o cálculo. Então, eu vou ter 400 centímetros na direção X e 255 centímetros na direção X. A nossa altura de água, né, vamos colocar assim, nosso Hzinho, que é a altura da água, vai ser de 150 centímetros. A gente vai precisar disso depois. E a nossa altura total, igual a 170 centímetros. Desculpa, esqueci de adicionar aqui. Vamos inserir aqui uma linha. Aqui a gente vai estar calculando somente a nossa laje de fundo. São os dados da nossa laje de fundo, né? Então vamos lá, LX, LY, a altura de água eu vou precisar para calcular a pressão hidrostática, e o nosso Hzinho, ele é 20 centímetros. Né? Aqui eu já vou colocar aqui, já vou inserir o meu lambda, para a gente usar as fórmulas depois, né? O meu lambda,
ele vai ser igual ao Ly sobre o Lx. A gente está usando aqui, para dimensionar, a gente vai usar as tabelas aqui do professor Libani. Então ele sempre usa o Lx como menor vão. Então, como aqui no nosso exemplo aqui, o Lx aqui é 400, a gente vai usar o Lx como 255, porque ele é o nosso menor vão. E ele pega o nosso lambda aqui, ó, que é Ly sobre Lx. Então vamos calcular lá na nossa planilha, né? Ly sobre Lx. Já calculei aqui o nosso lambda. Eu vou fazer aqui um arredondamento para cima, para poder usar a tabela. Uma casa decimal. Então aqui ele deu 1,60. Vou botar duas casas, 1,57. Vamos lá. E aí, o que eu vou calcular primeiro aqui? Eu tenho que colocar algumas cargas, né? Eu sei que a carga do concreto, né, o concreto armado, ele é 2,5 tonelada-força por metro cúbico. E a nossa pressão e a nossa carga de água é 1 tonelada-força por metro cúbico. Isso aqui são, né, as densidades aqui, né? Os peso específico do concreto armado. Vou botar o P do CA e o P da água. Então, com isso, a gente já consegue calcular algumas coisas aqui. Quais são as cargas, no caso, que atuam nessa laje aqui na nossa piscina? Como cargas aqui, a gente tem a carga de água, né? Então, é o P da água, que eu vou colocar... E aqui eu vou colocar um C de concreto armado. Então, vamos lá. E eu também vou ter aqui, na minha estrutura, uma carga de revestimento. Vamos utilizar 1 tonelada-força por metro quadrado. Considerando aí uma cerâmica, impermeabilização e tudo mais. Então vamos lá. A pressão de água, o que é? É o C da água, né? Vezes a altura da água distribuída na laje. Isso tudo dividido pela área da laje novamente. Então a gente vai pegar isso, esse aqui da água, e vamos multiplicar por essa altura aqui. E não vamos precisar dividir pela área, multiplicar pela área, porque a gente vai dividir pela área de novo. Então isso aqui vai me dar uma carga em metro quadrado da nossa pressão de água. Primeiro eu vou transformar isso aqui para metro, né? E pronto. Então eu sei que a minha pressão de água é 1,5 tonelada-força por metro quadrado. O nosso peso próprio dessa laje é a carga do concreto armado vezes a espessura da laje. Vou dividir tudo por 100 para poder ter isso em tonelada-força por metro quadrado. Correto? Eu tenho a nossa carga de revestimento também. Vou passar ela para cá. Para ficar melhor. Então, esses são os esforços que atuam na minha laje. Então, eu vou somar aqui o carregamento total nessa laje.
o P total. Aqui eu vou utilizar P do revestimento para ficar igual. É a soma, né? Essas pressões aqui, também tonelada-força por metro quadrado. Beleza. Aqui eu tenho aqui a tabela do Libânio. Então a gente vai encontrar aqui o que a gente precisa. Ó. A nossa laje é essa laje 6, né? Ela está engastada em todas as direções. Eu tenho esse Vx e esse Vy, que vai me dar as reações nessa laje, né? O nosso cálculo aqui ele deu o V, que é o nosso Vzinho, vezes o P pelo Lx, no caso x sendo menor vão sobre 10, e no caso de Vy sobre 10. Então, eu vou colocar aqui, é o nosso Vx e o nosso Vy. E também a nossa reação em x e a nossa reação em y. Isso aqui em tonelada-força por metro. Esses dois aqui, né? Para caso eu tenha uma viga de fundação, eu tenho esse carregamento para utilizar, aqui é dimensional. Então vamos lá. Vindo aqui na nossa tabela, na laje 6, eu tenho que o meu lambda é 1,57. Então eu vou arredondar para 1,6. Então o meu Vx ele é 3,44 e o meu Vy 2,50. 3,4, 3,44 e o nosso Vy 2,50. O nosso Rx, aqui como eu disse, ele é o Vx vezes o nosso P vezes o nosso Lx em metro. Isso tudo dividido por 10. Correto? Vou travar aqui essa fórmula. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. O nosso Vy, Ry é 2,5 vezes 3 vezes Ly sobre 100 sobre 10. Então eu tenho essas reações aqui que ocorrem na minha laje. Para calcular agora os momentos, eu vou passar para cá, vou trazer para cá. Vou mesclar aqui. Cálculo dos momentos. Eu tenho aqui também, ó, na minha planilha, a mesma coisa. Ó. Eu vou utilizar o 6, só que agora eu tenho o Mx positivo, o negativo, e o y a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, vou inserir um símbolo. Mx. Esse aqui é o milinha. Y e milinha Y. O X é o momento positivo, Mi é o momento positivo, o milinha é o momento negativo, né? Então vamos lá. Aqui na nossa laje 6, 1,6, ó, eu tenho o X 369, o X' 7,79, 1,36 o Y, e o Y' 5,72. E aí, deixa eu pegar essas 4 aqui, eu tenho como agora calcular os meus momentos nessa estrutura. O cálculo do momento, ele é μ vezes o P, Lx ao quadrado sobre 100. E o P como uma carga uniforme.
Então vamos lá. O nosso mx é igual ao nosso lambda x vezes o nosso p, eu já vou travar, vezes o lx ao quadrado, o lx dividido por 100 para transformar em metros ao quadrado, tudo isso dividido por 100. Deixa eu diminuir aqui para 2 casas decimais. Vou copiar a fórmula para os outros e vou conferir aqui, né? Aqui é LX 3779. Aqui é LY e LY. Y. Pronto, eu posso até colocar aqui um sinal negativo para já sair os momentos negativos aqui. Todos esses em tonelada-força metro por metro. Então eu já tenho aqui os meus momentos. Esses 4 aqui são os meus momentos em x positivo e em y negativo. Vamos vir aqui para o nosso desenho. Deixa eu apagar esse hatch aqui. E eu vou colocar esses momentos aqui para a gente já ir guardando, né? Então aqui, ó, em x, né? Em y primeiro aqui, né? Vamos colocar aqui. Em y eu tenho positivo 0,65. Então no meio aqui eu tenho 0,65 de momento. E nos negativos aqui eu vou ter menos 2,75. E na direção contrária, eu vou ter aqui 0,72. Do lado de cá eu tenho menos 1,52. E do outro lado a mesma coisa. Então pronto, aqui eu já calculei agora os meus momentos. Então agora a gente já tem os momentos. Vamos partir para a segunda etapa do nosso dimensionamento. E para isso, a gente vai precisar agora de adotar um campo aqui. E vamos colocar aqui como dados do concreto. Vamos botar dados de cálculo. Porque a primeira conta que a gente vai fazer, agora que a gente já tem aqui os momentos de dimensionamento da laje de fundo, é o nosso dimensionamento aqui, no caso da flecha, né? Então já vou vir aqui na nossa planilha, e o Libânio aqui, ele dá, com base nesses valores, ele dá esse cálculo aqui de flecha, que a gente tem que adotar, que é o alfa, que é o valor que ele dá aqui, de acordo com o tipo da laje, né? O nosso B, que é a largura da seção, o nosso P, que é a carga uniforme, o nosso LX, que é o menor vão, e o LY, o maior vão, o momento de inércia da seção e o módulo de elasticidade também da seção. Como a gente sabe, a nossa flecha a gente sempre calcula de acordo com o menor vão, então a gente vai vir aqui agora
no nosso cálculo. Já vou colocar aqui o FCK do concreto. No nosso caso aqui vamos colocar um 25 MPa, que a gente vai precisar daqui a pouco. E eu quero calcular o nosso módulo de elasticidade do concreto, que é aqui, o nosso módulo de elasticidade do concreto, ele é 5.600 vezes a raiz do nosso FCK. Aqui no caso em MPa. Então vamos vir aqui agora e vamos colocar aqui, vamos inserir algumas informações aqui. Para a gente poder continuar a proceder com o cálculo, né? Vamos calcular o nosso momento de inércia em x e a nossa inércia em y. Aqui eu vou colocar em metro quarta e metro a quarta. Então, basicamente a nossa inércia em x é o B, que é o nosso Lx, vezes o H elevado ao cubo sobre 12, e a nossa inércia em y é o Ly vezes o H ao cubo sobre 12. Na verdade eu vou fazer inércia somente em x, porque x é o menor lado, sempre, e eu só vou calcular em cima do menor lado, né? Vou dividir todo mundo aqui por 100 para transformar em metros. Para eu ter aqui em metro a quarta, correto? Isso. Aqui eu só cometi um erro. Quando eu estou olhando a inércia em x, eu utilizo o meu Ly, né, no caso, e não o meu Lx. Então, a minha inércia em x, o BH, ele está na direção de y, né? Então vamos continuar aqui. Procedendo aqui, eu posso vir aqui colocar um alfa aqui. Deixa eu procurar aqui o alfa. Vai ser importante. E esse alfa a gente vai achar na tabela aqui do Libânio. Se eu tenho aqui 1.6, o meu alfa aqui, no caso 6, ele é 2.68. Então eu tenho um alfa de 2.68. Utilizando agora aqui a minha flecha, eu vou ter meu alfa vezes, voltando aqui na fórmula, o B, que é a largura da seção, que é no caso nosso Lx, vezes o P, que é o carregamento total, vezes o Lx a quarta, elevado à quarta, e aí eu divido por 100, divido por 12, divido pelo meu EC e divido pelo meu I. Isso aqui eu quero que saia em centímetro. Só que eu vou fazer a transformação aqui dos índices, né? Aqui eu botei metro a quarta, mas eu vou voltar para centímetro a quarta, que vai facilitar os meus cálculos aqui. Vou deixar esse parêntese aí, que vou deixar para centímetro a quarta. Isso. Vamos fazer a transformação. O alfa vezes o nosso
3 aqui, nosso B18, ele está em tonelada-força por metro quadrado. Para transformar em centímetro quadrado, eu vou dividir para 100 ao quadrado, que é 10 mil. Opa, desculpa, eu vou dividir para 100 ao quadrado, que é 10 mil. Nosso B3 a quarta, o LX já está. Sempre do 2, o H3. Aqui, para transformar de MPa para tonelada-força centímetro, eu divido por 10. Divido por 10. O nosso B7 já está aí. Então, corrigindo aqui a fórmula, né? Eu tenho aqui por 100 ao quadrado. E o meu H3 é dividido por 100 para transformar em tonelada-força por centímetro. Eu vou ter aqui uma flecha de 0,015 centímetros. Né? E uma flecha limite vai ser igual ao vão, né? Sobre 250. Então eu tenho uma flecha limite. Já pode até colocar aqui uma formatação condicional, né? De aqui, se esse aqui menor ou igual a esse, ok. Se não, não passa. Então pronto, a gente calculou aqui, conseguimos calcular aqui, né? E a gente obteve aqui o nosso dimensionamento aqui. Eu achei essa flecha um pouco baixa, mas pelo que eu entendi é isso mesmo, né? A gente tem um carregamento aí de pressão hidrostática, peso próprio. Né? Mesmo que a gente não colocasse dividido por 100, vamos colocar tudo em centímetro, para ver se a gente consegue melhor aqui. Tudo em tonelada-força centímetro, rapidinho aqui. Então aqui seria 1, né? Em tonelada-força por metro quadrado. Aqui seria 1 dividido para 100 ao quadrado, né? Então teria uma tonelada-força total aqui de 200 toneladas por metro quadrado. Aqui também eu mudaria as cargas, né? Acredito que seja isso mesmo. Então a gente aqui está ok, né? Coloca negrito, vermelho. Então a gente já calculou as flechas. O próximo passo seria calcular aí as nossas paredes, né? E aí, depois que a gente calculasse as paredes, a gente iria fazer a compatibilização dos momentos, e após essa compatibilização dos momentos, a gente calcularia também, aí no caso, as armaduras, posteriormente, de cada parede. Como a gente ia distribuir essa armadura em cada parede. Né? Então, eu vou parar por aqui, até para não estender a aula, e na próxima aula a gente continua com o nosso dimensionamento de piscinas, e a gente vai fazer esse mesmo cálculo que a gente fez aqui. Na verdade, eu vou até excluir isso aqui, para trazer para mais perto. E a gente vai verificar posteriormente aqui, além da laje de fundo, eu vou fazer o mesmo cálculo que eu fiz aqui, ó. Vou até copiar e colar aqui. Vou deixar tudo em branco. Aqui os dados que eu insiro aqui eu vou deixar eles em branco. Que a gente vai
proceder com os cálculos depois das nossas paredes, né? E aí a gente vai exemplificar melhor aqui o funcionamento aqui da nossa laje aqui. A gente vai botar, no caso aqui, paredes 0,1 e 0,2 e depois a gente faz as outras paredes. E a gente continua aqui, no caso, na próxima aula aqui com esses dimensionamentos.